Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro O Essencial tem por título O Amigo Infalível. Viste calamidades que jamais esperaste. Cultivaste afeições que te armaram ciladas. Carinho que plantaste produziu menosprezo. Não permitas, porém, que a tristeza te arrase. Trabalha, espera e serve, não desistas do bem. Tens um amigo infalível, conta com ele, é Deus. É uma lição tão pequenininha e tão grave, né? Porque no mundo que a gente vive de expiações e provas, todos nós, querendo ou não querendo, nós vamos ver calamidades. E as calamidades aí, pandemia, tsunami, enchentes, e também as calamidades provocadas pelos homens também, as guerras. Enfim, a gente vai ver isso. O mundo de expiações e provas é o cenário para isso. E também todos nós vamos ter afeições que um dia vão tomar um caminho diferente. E essa afeição também, ela, quando está em família, ela é mais dolorosa ainda. E a gente fica perguntando, mas por que precisa ser desse jeito? Por que será que Jesus disse que é necessário que hajam escândalos, mas ai daquele que provocar o escândalo? Por que essa necessidade de escândalo? Esse escândalo vai existir sempre? E os espíritos vêm dizer para a gente que não. Eles vêm dizer para a gente que conforme a nossa civilização ela for evoluindo, a gente vai acabando com essas calamidades primeiro, né, no campo mais público, mais ostensivo. E tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos que sempre mexe muito com a gente. Ele fala assim, né, que vocês acham que só porque vocês se alimentam melhor e se vestem melhor do que os antepassados, vocês já são uma civilização, mas enquanto não banirdes da vossa civilização todos os vícios que a desonram, e enquanto a lei de amor, justiça e caridade não for praticada na sua íntegra, vocês não passam de povos esclarecidos. E isso, quem está trazendo essa informação para a gente são os espíritos superiores. E respondendo a questionamento de Kardec, a gente observa assim evolução na civilização. E é claro, aí vai ser motivo de debate por algumas pessoas. Tem gente que vai achar que a coisa está regredindo, e não é verdade. Quanto mais você vai no passado, é só fazer uma comparação aqui bem grosseira e rápida. A gente vê que na época de Cristo, a lei de Moisés mandava apedrejar a mulher adúltera. Eu gosto sempre de lembrar que quando mandava apedrejar, não tinha polícia militar, polícia civil, defensoria pública, ministério público, tinha juiz. Mas a legislação falava, você é homem, a sua mulher te desonrou, você pode levar para o meio da rua e chamar os outros homens também para apedrejar aquela mulher. Então, olha a evolução hoje com Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas, tentando coibir a violência contra a mulher, e essas mudanças na legislação que a gente vem tendo para tornar mais grave os crimes de feminicídio e os demais crimes contra a mulher. Então, quer dizer, a gente está observando, sim, a evolução o tempo todo. Mas, enquanto esse planeta nosso ele não se transformar em mundo de regeneração, a gente ainda vai observar alguns cenários que vão deixar a gente assim, né? Calamidades, afeições, o carinho que plantaste produziu menosprezo, e vem falar que para não permitas, porém, que a tristeza te arrase. Mas a pergunta que a gente sempre faz, que eu também fazia, por que isso precisa acontecer num mundo de expiações e provas? Porque é um mundo de expiações e provas. Vamos lá, definição de expiação. Consequências da violação da lei de Deus. Então nós somos ainda espíritos rebeldes à lei de Deus. Conceito de prova. Aí esse é mais fácil, né? É um aprendizado que a gente não teve ainda, está tendo agora e está sendo avaliado se aprendeu ou não. Esse mundo aqui, ele, para o espírito, ele é como se fosse uma grande escola em que a gente está sendo testado o tempo todo. Então, eu tenho que aprender a desenvolver a paciência. Dependendo da etapa evolutiva em que eu me encontro, para poder desenvolver a paciência, é necessário que haja escândalo, vai ser necessário que
pessoas me tirem a paciência o tempo todo, até que eu aprenda a controlar o meu lado emocional e, no primeiro momento, deixar de revidar, depois tentar até ajudar aquela pessoa e, no final, aprender a amar aquela pessoa. São etapas que a gente vai vivendo e que, enquanto a gente não conseguiu superar essas etapas, a gente vai tendo os escândalos aqui na Terra. Ah, pô, parece assim, é tão fácil. Pois é, mas se a gente está tendo afeições que armaram ciladas para a gente provavelmente armou ciladas para alguém no passado. Pode nem ser no passado reencarnatório, pode ser até nessa encarnação mesmo. Mas a verdade é que todo o ensinamento ele volta para a gente e volta de maneira educativa mesmo. Não é de maneira punitiva. A gente às vezes tem mania de achar que Deus está o tempo todo colocando punições em cima da gente, sofrimento em cima da gente. Não é, quem sofre somos nós. Deus é amor o tempo todo. Mas aqui no mundo de expiações e provas, a gente vai ainda esbarrar com vários defeitos, de maneira que a gente, quanto mais estuda essas lições do Emmanuel, mais a gente começa a identificar na gente mesmo aonde estão alguns defeitos muito graves, seja ele com relação à falta de disciplina, com relação à preguiça, com relação a alguns vícios, com relação à falta de organização, falta de cuidado com o nosso corpo. A gente vai identificando a cada lição dessa, porque a todo dia, quando a gente lê uma lição dessa e comenta, a gente está mexendo justamente com o lado frágil ainda, o lado fraco nosso enquanto espíritos ainda. Mas quando a gente ouve dizer que já tem espíritos que já conseguiram domínio de si mesmos, e quando a gente vê espíritos que vêm para cá e convivem tão pertinho com a gente, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, né? Esses que estão aqui nessas fotos aqui, a gente vê, então é possível, eles vêm para cá como professores, em primeiro lugar, mostrar que é possível cumprir a lei, assim como Jesus veio também para cumprir a lei. De modo algum estou querendo comparar eles com Jesus, que eu sei que eles não ficariam nem um pouquinho satisfeitos com isso. Jesus é muito superior, mas eles estão vindo para cá mostrar para a gente, é possível, tá vendo? Eu conheço um monte de gente que, quando teve contato com o Chico, falou, eu não acreditaria em santo depois que eu vi o Chico. Quando eu tive contato com o Chico Xavier, eu comecei a acreditar nos santos que a igreja canonizou, porque o Chico teve uma vida santa mesmo. Agora, termina a lição assim: trabalha, espera e serve. Não desistas do bem. Tens um amigo infalível, conta com ele, é Deus. E é muito interessante isso também, porque eu estou lembrando agora de um tio paterno, irmão do meu pai, que ele mora em Petrópolis, e quando eu fui visitar ele agora, ele só teve uma filha, né? E a filha está casada, está ali próxima, e ele não quer morar com a filha, ele está morando sozinho. E quando eu chego lá, ele fala assim, não, estão dizendo que eu estou sozinho, eu não estou sozinho em coisa nenhuma, que estamos eu e Deus. Eu faço oração todo dia, e todo dia ele manda mensagem para todos nós, sobrinhos, familiares, e eu respondo, falei, poxa, você é o único tio que não esquece da gente nunca. Mas ele, dentro da solidão dele e do problema grave de saúde que a velhice está trazendo para ele está lá, buscando em Deus mesmo. Tem uns amigos, tem um amigo infalível, que conta com ele, que é Deus. E parece ser muito, vamos dizer assim, muito simples, mas não é simples. A gente sabe que prova é duro, expiação é duro. A gente está sempre fazendo questão de estar lembrando que, se está sendo fácil, na verdade já é conquista de outras encarnações, e que agora você ainda não está nem descobriu ainda a sua prova, porque prova é difícil. Prova a gente vai vir para cá e vai ser necessário um escândalo mesmo, até que a gente aprenda. Se eu estou aqui nesse mundo, é porque eu ainda sou imperfeito, é porque eu tenho alguma coisa para aprender. E a dica que fica para a gente aí, né? Não vamos aprender tudo, não vamos sair daqui perfeitos ainda, mas vamos aprender a identificar aonde está o nosso gênero de prova e aí procurar fazer essa prova da melhor maneira possível para que a gente obtenha a aprovação e nas próximas encarnações a gente não tenha que esbarrar de novo com a dureza desses aprendizados que a gente tem aqui na Terra. Esse é o segredo que a doutrina espírita passa para a gente. Muito obrigado, Emmanuel.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.